ecoando no tempo e ela vem do próprio coração de Deus. O que está acontecendo com o meu povo? Vivemos dias em que o mundo dita padrões e muitos, sem perceber, têm deixado a voz do Espírito se calar. Não se trata apenas de roupas. Trata-se de rumo espiritual. Trata-se de sensibilidade, de discernimento, de santidade. A verdadeira beleza nasce quando o coração é moldado pela presença de Cristo. Mas quando esse coração se distancia, até aquilo que vestimos revela o quanto estamos mais perto da terra do que do céu. Por isso hoje precisamos ouvir essa pergunta e entender o que ela significa para nós. O que está acontecendo com o meu povo? Talvez seja essa pergunta que o Senhor Deus tenha feito, olhando para cá, olhando para nós, olhando para mim, olhando para você, diante de tantas coisas que têm acontecido na Terra, no nosso contexto social, no nosso contexto religioso, não é verdade? No nosso contexto político. Mas diante de tudo isso que tem acontecido, nós não podemos esquecer que tudo o que rege a minha e a sua vida são princípios. Por isso, o nome desta série é Princípios da Moda Celestial. E hoje nós vamos dar continuidade no nosso terceiro episódio. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, às nossas reflexões a respeito dos princípios que nos direcionam, nos ajudam na tomada de decisão do que fazer, do que não fazer, do que é lícito e do que não é. Segundo os padrões dos homens? Não, segundo o padrão do céu. Então vamos avançar? Deus explica o que está acontecendo com seu professo povo. Muita atenção aqui. Um povo professo não é necessariamente um povo que vive aquilo que ele professa. Concordam comigo? Então, professar algo não quer dizer necessária e obrigatoriamente que aquilo que se professa é vivido. Mas vamos ler aqui neste texto inspirado qual é a explicação do Senhor a respeito disso? O povo adotou muitos dos costumes dos seus vizinhos gentílicos e assim sacrificou em grande proporção seu próprio caráter peculiar e santo. Eu vou parar bem aqui. O que foi que aconteceu com o povo? Parte da explicação de Deus ele está nos revelando aqui. Ele está nos dizendo que o seu povo, que diz ser seu povo, professa, ele se fez o quê? Sacrificou os seus princípios dados por Deus e adotou os princípios mundanos dos pagãos, daqueles que não conhecem a Cristo. Vamos continuar. Gradualmente, perderam sua reverência para com Deus e deixaram de apreciar a honra de ser seu povo escolhido. Atraídos pela pompa e ostentação dos reis gentílicos, cansaram-se de sua própria simplicidade. Patriarcas e Profetas, página 603. Então, queridos, o que que nós estamos... Aqui tem uma palavra muito importante. Na verdade, é uma palavra simplicidade, que está no final da citação. Mas ela é, digamos que, a culminância de um pensamento do Senhor, explicando para mim e para você. Então, o que que ele diz? Que essas pessoas, o seu povo, foram atraídos pela pompa, pela riqueza, pelo luxo dos reis e da nobreza, enfim. E aí o que aconteceu com esse povo? Começou a desgostar, deixou de ser atraído por uma vida simples, uma vida de simplicidade. E a expressão que o Senhor usa aqui nesse texto é: cansaram-se da sua simplicidade. O Senhor Deus está dizendo o que aconteceu com seu professo povo naquele tempo. E nós sabemos que a história, ela repete. Nós sabemos que a história, ela se repete. A história, ela não é totalmente linear. Ela vai fazendo loopings, ó. Ela volta, mas ela retoma algo que aconteceu antes e continua avançando. Retoma e continua. Ou seja, ela sempre vai se repetir.
em um determinado momento. Ela vai se repetir. Então, a explicação que o Senhor Deus está dando aqui de patriarcas e profetas, ele está, na verdade, descrevendo a nossa situação atual. Vamos avançar? Nosso corpo não nos pertence. Deus requer que cuidemos da habitação que nos deu, a fim de que possamos apresentar nosso corpo a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável. Nosso corpo, olha o que o Senhor nos diz, nosso corpo pertence àquele que o fez. E temos o dever de obter um conhecimento acerca da melhor maneira de preservar da ruína a habitação que nos deu. Percebe isso? O Senhor está dizendo que cabe a mim e a você entendermos, pesquisarmos, nos informarmos a respeito da melhor forma de cuidar do nosso corpo, o corpo que Ele nos deu. Porque o nosso corpo, este corpo, não nos pertence primariamente. Primariamente pertence ao Senhor, porque foi Ele que nos criou. Vamos avançar no mesmo texto. Se debilitarmos o corpo pela condescendência, contemporizando o apetite, agora olha atenção aqui, está marcado, e vestindo-nos segundo as modas prejudiciais à saúde, a fim de estar em harmonia com o mundo, tornamo-nos o quê? Inimigos de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 3. Você quer ser inimigo de Deus? Eu creio que não. Do contrário, você não estaria aqui fazendo esse estudo junto comigo, não é verdade? Nós queremos fazer a vontade de Deus, é isso que está plantado no nosso coração. Vamos fazer o nosso melhor. Que é o nosso melhor? O primeiro passo é perguntar ao Senhor: Senhor, como eu devo me vestir? Como eu devo cuidar do meu corpo? Vamos lá. Aqui eu coloquei como título saias justas, curtas, transparências, alcinhas, decotes. Vocês percebem que está cheio de ponto de interrogação? Sabe por quê? Porque são essas perguntas que as pessoas entram em contato comigo para fazer. Irmã, e pode usar o vestido longo, mas de alcinha? Irmã, pode isso? Pode usar saia? Que comprimento? Quantos centímetros ou polegadas e tudo mais? Ai, eu fico pensando assim, quando nós não temos o princípio claro, essas perguntas surgem. Porque não precisava perguntar se a manga pode ser transparente, se pode usar vestido de alcinha, não precisava perguntar do comprimento, não precisava. Então é por isso que nós precisamos compreender o princípio. Mas eu queria compartilhar com vocês uma citação da Bíblia satânica. Existe uma Bíblia satânica? Existe sim. Satanás ele faz uma contrafação de tudo que o Senhor Deus faz. Então existe uma Bíblia satânica. Aí você pode perguntar assim: a irmã foi ler a Bíblia satânica para tirar essa citação de lá? Não, eu não li. Eu recebi essa citação de uma pessoa há muitos anos. E eu guardei. Verifiquei a veracidade dela no Google. Ela existe de fato e eu vou compartilhar agora com vocês. Atenção ao que o diabo diz sobre as alcinhas, as saias justas, essas coisas todas. Vamos ler? É o demônio que induz as mulheres a mostrarem as suas pernas para excitar os homens. Os mesmos tipos de pernas, agora socialmente aceitáveis de serem admiradas, que são mostradas pelas jovens religiosas quando elas caminham de lá para cá com suas roupas curtas. Que passo encantador na direção direita ou esquerda. É possível que nós logo vejamos o topless de religiosas sensualmente rebolando seus corpos. Muitas religiosas são moças muito lindas, com pernas bonitas. A Bíblia Satânica, página 25, está lá no capítulo Algumas Evidências de uma Nova Era Satânica. Percebe o que o inimigo disse aqui? Ele está falando não das moças lá fora que não têm Cristo, que não têm uma fé, não professam uma fé. Ele está falando das religiosas, que usam roupas coladas, rebolando na igreja para lá e para cá. Quando ele fala aqui de topless, o topless nós já sabemos o que é. Uma moda que foi criada principalmente na década de 60, na época do boom do feminismo. Existiram várias fases de explosão do feminismo. Essa foi uma delas. Vamos tirar. E vamos para a praia de topless, tirando a parte de cima do biquíni. Quando ele fala aqui em topless, mas será que vai fazer topless dentro da igreja?
Queridas, você não precisa tirar tudo para fazer um topless. Sabe por quê? Você já ouviu falar em neurônios espelho? Queridas, basta que você dê um decotezinho, que apareça o iniciozinho dos seus seios, ou então que seja, pode, por mais que não apareça os seus seios, mas está bem aqui embaixo, quase aparecendo, para um homem, é o que basta. Porque o que é que os neurônios espelho dele vão fazer? Eles vão completar a cena. A mente deles vai completar e eles vão visualizar isso que o diabo está falando aqui, o topless de religiosas. O vestido, a roupa, pode ser completamente longo, tudo frouxinho, não colando absolutamente nada. Mas basta que você tenha este decote ou que você abaixe e deixe aparecer. Pronto, é o que basta. Os neurônios espelho vão completar a cena. Pesquise sobre isso. Percebe como são detalhes assim que, a partir do momento que nós compreendemos estes princípios, nós nos tornamos naturalmente mais cautelosas ao escolher as peças do nosso vestuário. Vamos avançar. Aqui, olha, tapa-cola ou tapa-decote? Essa imagem que você está vendo aí na tela, às vezes o decote vem longo em V e a peça de roupa ela é lindíssima. Mas se você usa um camisete por baixo que combine, que fique harmonioso com aquela sua roupa que você está usando, você mantém aquele decote tranquilamente, mas você está com algo, uma peça que lhe preserva o seu colo. Entende? Existem alternativas, tem solução. Basta entender o princípio e querer de coração fazer a vontade de Deus. Agora, existem aqui, na imagem que você está vendo aí, algumas regras do vestir cristão. Primeiro, e essas regras, queridas, olha aqui para mim, essas regras, elas não são para lhe impor, elas são para você refletir. Se você concorda, você segue. Se você não concorda, você tem livre arbítrio para discordar. Então vamos analisar que regras são essas? Olha a imagem de novo. Ombros cobertos, decotes que cobrem o colo, nós já falamos sobre isso, modelagem afastada do corpo, saias abaixo dos joelhos. Então, olha só, eu não sei se dá para visualizar aí a saia do meu vestido, o comprimento é abaixo do meu joelho. Quando eu sento, eu não tenho que me preocupar se vai aparecer alguma parte do meu corpo, porque o comprimento está me protegendo, está protegendo a minha intimidade, está protegendo partes do meu corpo que pertencem apenas ao meu marido. Então, modelagem afastada do corpo, neurônios espelho, é o mesmo princípio. Se eu estou usando uma roupa, você está usando uma roupa, e que ela cola no seu corpo e ela delineia não somente as suas formas, mas também a sua peça íntima, então o que vai acontecer? Os neurônios espelho de todos os que vão contemplar, sejam homens ou mulheres, vão completar a cena. A imaginação vai avançando e vão visualizar, muito embora haja um pedaço de tecido barrando, digamos, o que está por trás dele. Ombros cobertos. Queridos e queridas, nós precisamos preservar as partes do nosso corpo que despertam os pensamentos sensuais nas pessoas. Aí você pode estar dizendo assim, mas aí a pessoa, olha, ela faz o que ela quiser, ela que decide. Minhas queridas, só que tem um grande porém. Nós somos responsáveis pelo que nós estimulamos nas outras pessoas. O princípio é ama o teu próximo como a ti mesmo. Vou lhe fazer uma pergunta. Você gostaria que o seu marido estivesse conversando com uma mulher que estivesse com seus ombros desnudos, expostos, e ele ficasse constantemente olhando para ela e olhando para os ombros? Se ela tem um ombro bem torneado, se ela está bronzeada, você ia gostar disso? Ame o seu próximo como a si mesmo. Compreenda o princípio. Não permita que os seus sentimentos pessoais impeçam você, ou então até mesmo a sua vaidade. Peça a você de raciocinar espiritualmente. Esse é o propósito dessa série, que nós raciocinemos da causa para o efeito de forma racional e também espiritual. Vamos avançar. Perceba bem a imagem. Aqui nós temos representante de Cristo ou um representante de Satanás.
A moda é prejudicial para o corpo e também ela é prejudicial para a mente. Perceba bem como um servo de Deus precisa se apresentar. Então aqui, ó, você percebe aqui na setinha. Existe um princípio que ele serve para homens e ele serve também para as mulheres. Tudo que nós falamos, por mais que apareça uma imagem feminina aqui, serve também para o homem, igualzinho. Agora nós vamos falar sobre calças coladas. Então vamos lá. As calças coladas, usadas por mulheres e atualmente por homens também, pois é, né? Homens também agora usam calças coladas, têm sua origem no Egito. E o Egito representa uma vida de pecado e afastamento de Deus. Entende? O Egito simboliza, representa uma vida de pecado e afastamento de Deus. Queridos, tudo começou no Egito. Os princípios da falsa educação, claro, começaram ali no Éden, mas eles recebeu assim uma potência, digamos assim, foi catalisado no Egito. A mesma coisa foi o vestuário. Tudo o que acontece, tudo que aconteceu na história que nos afastou de Deus, a potencialização disso veio do Egito. Na alimentação, veio no vestuário, na espiritualidade. O espiritismo iniciou lá no Éden, mas foi no Egito que foi assim algo tremendo, tremendamente prejudicial para toda a humanidade. Então tudo que é de ruim tem origem ali no Egito, inclusive no vestuário. Então, as calças coladas, percebam aí na imagem, olha só como as pinturas do Egito eram feitas. Então, calças coladas iniciam aqui. E a calça, ela tem um porém, as calças coladas. Elas não são nem meia e elas também não são uma calça. Tudo o que aparece ali no nosso corpo, ele fica evidenciado numa calça colada. Ele não é preservado, não é guardado, não, é revelado. Lembra dos neurônios espelho? Pois bem, o princípio é este. Então vamos avançar. Aqui eu proponho a vocês fazerem um teste. Então vamos ver? Jovens e adultas, se você tiver problemas para entrar na roupa ou sair dela, por ela ser menor do que o seu corpo, se você tem que ter cuidado quando você se senta, quando você se curva, se abaixa, porque pode mostrar alguma parte mais sensual do seu corpo, se as pessoas olham para qualquer parte do seu corpo antes de olhar para o seu rosto, e se você pode ver as partes íntimas do seu corpo, a maioria delas, ou um contorno detalhado das partes que estão sob o tecido, então a sua roupa não é modesta. Captou os princípios? Aqui tem uma sequência de princípios. Você pode até fazer aqui, ó, faz um print, tira uma foto e guarda isso, anota. Esses são princípios. Princípios que não dependem do meu gosto pessoal e nem do seu. Isso foi um senhor chamado Michael Hyatt que organizou estes princípios. Então vamos lá. Orientação da criança 449 diz assim: encho-me de horror ao me ser apresentada a condição de famílias, atenção agora, que professam a verdade presente. Olha aqui para mim. Não está falando de todas as famílias, de algumas famílias que professam a verdade presente. Olha só. É quase incrível a depravação dos jovens e mesmo das crianças. Não sabem os pais que o vício está destruindo e desfigurando em seus filhos a imagem de Deus. Entre eles estão os pecados que caracterizaram os sodomitas. Os pais são responsáveis, pois não educam os filhos a amar e obedecer a Deus. Não os têm reprimido, nem lhes têm ensinado diligentemente o caminho do Senhor. Agora, muita atenção, por seu vestuário, aparência, divertimentos, cercam-se eles de uma atmosfera contrária a Cristo. Então, o vestuário, a aparência, tem cercado os nossos filhos e a nós mesmos. O tipo de vestuário, o tipo de aparência é resultante daquilo que os pais permitem a que os seus filhos sejam expostos e a que também os filhos desejam usar. Nós não vamos entrar aqui neste episódio sobre o uso da calça, pode ou não pode, enfim, entre você e Deus. Aqui estão sendo apresentados princípios. Mas perceba,
Muitas mães, recentemente, inclusive, uma mãe entrou em contato comigo perguntando assim: irmã, porque eu tenho o meu grupo do WhatsApp já há muitos anos, Adornados por Cristo, Princípios da Verdadeira Modéstia Cristã. Então as pessoas entram em contato. E essa mãe, em específico, mãe de uma adolescente, ela disse, entrou em contato muito angustiada: irmã, a minha filha insiste em dizer que não tem nada na Bíblia escrito que proíba ela de usar calça. Aí ela perguntou: existe algum texto que a irmã conheça que diga que não é para usar calça? Bom, eu não tenho nenhum texto específico, mas os princípios deveriam ser suficientes. E se os adolescentes e as adolescentes, eles rejeitam os princípios, então, por mais que Jesus viesse, dissesse a regra claramente para eles, eles rejeitariam do mesmo jeito. Por quê? Porque eles estão cheios de justiça própria. Enquanto a justiça própria estiver reinando no coração, não há espaço para o Espírito Santo convencer o coração daquilo que é a vontade de Deus. Consegue compreender isso? Então vamos avançar. Nós vamos agora entrar numa série do É Possível. Então olha essa primeira imagem. É possível se vestir com elegância. É possível, mesmo num clima quente, usar a roupa adequada. É possível, olha aqui novamente, é possível você andar com as amigas, passear, sair e se vestir com recato, com elegância. É possível fazer atividade física, caminhada, é possível trabalhar na horta, na roça, honrando a Deus por meio do seu vestuário. É possível estar no meio de pessoas, seja da classe que for, seja abaixando para plantar, abaixando para regar, para tirar as ervas daninhas. É possível. Eu faço isso na nossa horta, na nossa roça. É possível e é possível. É possível honrar a Deus. A modéstia exterior é um reflexo da modéstia interior. Foi um padre que disse isso. E isso é verdade. O livro Educação, na página, se eu não me engano, é 248, diz que o caráter de uma pessoa é medida pela qualidade do seu vestuário. Então, os princípios são muito claros. Filipenses 2,15 nos diz o seguinte: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Queridos, o que o Senhor nos chamou? Ele nos chamou para nós brilharmos como estrelas no universo. Então, um brilho de uma estrela, ele difere, ele destoa das trevas ao redor. Nós precisamos entender qual é o meu e o seu chamado. A partir do momento em que nós compreendemos o nosso chamado, queridos, tudo fica muito mais simples e muito mais claro. Vamos avançar? A Igreja Adventista do Sétimo Dia voltou para Estilo de Vida, o documento apresentado em 2013. Chama Rumo ao Lar, né? E tem vários textos lá, mas eu gostaria de destacar estes dois aqui que estão em amarelo. Apesar de vários personagens bíblicos terem usado joias, estamos falando aqui de joias, o texto bíblico deixa claro que o seu abandono caracteriza um movimento de total reavivamento e reforma espiritual do povo de Deus. Aqui eu coloquei as referências bíblicas. Anote, ou então tire uma foto aí. Gênesis 35, de 2 a 4 e Êxodo 33, 5 a 6. Aqui estão os princípios. E a partir do momento que você compreende, então não precisa mais de nenhuma outra indicação, de nenhuma outra orientação. E aqui o próprio texto ainda diz o seguinte: trajar-se com simplicidade e abster-se de ostentação de joias e ornamentos. Ornamentos são enfeites de toda espécie, está em harmonia com a nossa fé. Pronto, abster-se. Ou seja, cuidado com os excessos. E não somente excessos. Excessos em relação a ornamentos, mas em relação a joias, o que nos motiva a buscar joias? O que está no nosso coração? Existe um relato bíblico, e nós vamos ler ele mais para frente, que fala que na história bíblica, quem eram as pessoas que usavam joias e ornamentos. Então vamos avançar. Lembremos que não é o adorno exterior que expressa o caráter cristão,
mas o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3,4. Devemos evitar o uso de cosméticos que não se coadunam com o bom gosto e com os princípios da modéstia cristã. Devemos observar a limpeza e a conduta cristã como pessoas que estão buscando todo o tempo agradar a Deus, nosso Criador, e representá-lo corretamente. Sim, estamos falando aqui de cosméticos. Que cosméticos não estão em harmonia com o que o Senhor nos apresenta? A maquiagem. Todas as mulheres na Bíblia que se maquiaram eram inimigas de Deus. Os ismaelitas, as mulheres ismaelitas, todas as mulheres pagãs, e tem um caso emblemático, o mais conhecido de todos, Jezabel, que se pintou os olhos, pintou o rosto para seduzir o rei de Israel, Jeú, que estava chegando ali em Samaria. Atentem para estes princípios bíblicos. Ninguém vai ter, quando você compreender, você não vai precisar perguntar para ninguém: eu devo ou não devo usar maquiagem? E se for só um pozinho, só isso, só aquilo? A partir do momento em que você entende o princípio, pronto. O princípio está na Bíblia. Basta ter o coração desejoso de seguir a orientação do Senhor. Pronto. Quais são, então, os cosméticos que nós podemos usar? Eu estou usando cosméticos. Você consegue perceber? Os cosméticos são hidratante para o rosto. Aqui onde eu moro, o clima é extremamente seco. Eu preciso hidratar o meu rosto. Eu sou uma senhora já de 51 anos. Então, eu preciso hidratar o meu rosto. Preciso hidratar a minha pele. Eu estou usando cosméticos no meu cabelo. Eu tenho cabelos grisalhos. E eles amarelam. Então, eu preciso de um cuidadinho diferenciado neles. Não é porque nós servimos a Deus que nós devemos estar desleixadas e descuidadas com a nossa aparência pessoal e com os cuidados com a nossa pele. Não, não, não. Mas há cosméticos e cosméticos. Vamos avançar. A maquiagem, quando mencionada na Bíblia, sempre está associada à apostasia. O que é a apostasia? Separação de Deus. Ezequiel descreve mulheres infiéis quando coloriste os olhos e te ornaste de enfeites. Ezequiel 23:40. Depois você vai na sua Bíblia e lê. Deus associa o uso da maquiagem somente com mulheres cujo proceder não era agradável a ele. 2 motivos que levaram tais mulheres a fazer o uso de pinturas, de maquiagem, foi o seguinte. Primeiro, realçar a beleza com o intuito de conseguir algo. Então, anote aqui essa referência. 2 Reis 9, de 30 a 31, relata exatamente o caso de Jezabel, né, que queria seduzir o rei Jeú. E segundo, para agradar os olhares masculinos e sentirem-se belas. Percebe aí que o eu sempre está em evidência? É que vai me fazer sentir melhor. Eu mereço, eu posso. É para que eu me sinta mais bela. O eu. Ezequiel 23:40. Anote para você ler depois. Jeremias 4:30. Ele usa a alegoria de uma mulher sedutora vestida de escarlate, com ornamentos e olhos pintados, para representar a Israel tentando em vão atrair seus primeiros aliados idólatras. Olha o texto. Agora, pois, ó assolada, por que te fazes assim e te vestes de escarlate e te adornas com enfeites de ouro e alargas os olhos com pinturas, se debalde te fazes bela? Debalde é em vão, ou seja, se faz bela em vão. Então, o Senhor Deus está nos mostrando aqui, por meio do profeta Jeremias, que os enfeites de ouro, aí entram as joias e os ornamentos, as pinturas, não estão em harmonia com a vontade de Deus para a vida dos seus filhos verdadeiros. Em Apocalipse, 2 mulheres são retratadas. Uma está em Apocalipse 12 e outra em Apocalipse 17. Essas imagens, para mim, elas são fortíssimas, porque seguindo mais ou menos o que está descrito ali em Apocalipse, aqui estão as imagens. Mas a primeira representa a igreja pura, a segunda, a igreja apostatada. Esta última, a igreja apostatada, está ostentando roupa e joias
sedutoras, como diz em Apocalipse 17:4. Deveriam as mulheres, ao se vestir, perguntar: a quem estou querendo imitar? Não é verdade? É uma pergunta. A quem eu estou seguindo? Quem é que está motivando eu me vestir desse jeito? Quem é o Senhor da minha vida? Estamos falando aqui de joias, cosméticos, maquiagem. Vamos continuar nesse contexto. Cosméticos versus maquiagem. Então, a vaidade é que pedirá o uso da maquiagem, levando à perda da simplicidade cristã. É a maquiagem que faz isso. A ostentação é ela que levará a pintar os lábios, olhos e faces de forma apelativa, contrária à modéstia. E é o orgulho e sedução que incentiva os olhos alheios a chamar a atenção para si mesma, desviando do caminho da humildade. Entende? A forma como nós nos apresentamos, leva as pessoas a olharem para a gente com determinada intencionalidade. E se somos casadas, isso se agrava muito mais. E a maquiagem, hein? No ambiente de adoração. Aqui nós estamos falando de uma forma geral, como estilo de vida, mas como essa maquiagem, quando ela é usada no ambiente de adoração, como ela se apresenta, como isso repercute no nosso contexto religioso. Vamos lá. O uso de maquiagem no ambiente de adoração é um agravante, porque chama atenção para a pessoa. Item 2, é uma expressão da vaidade. E item 3, a atitude no culto de adoração deve ser de humildade e introspecção. É claro que quando vem pessoas nos visitando, pessoas que não têm nenhuma noção disso que nós estamos conversando, nós, de fato, não podemos colocar este fardo sobre os ombros de quem quer que seja. Nem sobre os ombros daqueles que têm luz, porque essa é uma busca individual. A modéstia do coração, ela brota de um coração humilde e submisso a Cristo. Seja quem for, nós não precisamos nos tornar impositores de uma verdade, não precisamos. Essa é uma busca individual, principalmente se é uma pessoa que está visitando a casa de Deus pela primeira vez ou pela segunda. E agora, queridos, muita atenção. Este é um versículo que foi registrado com um objetivo. E muitos, quando eu coloco no meu grupo Adornados por Cristo, as pessoas entram em contato, mas irmã, nem uma basezinha transparente, presta atenção. Vamos analisar. Não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos. Volta aqui. O que são lacerações? Cortes, né? Machucados. Então, a primeira parte do verso fala sobre isso, pelos mortos. Aí você percebe que tem um ponto e vírgula, tem uma divisão. Agora ele vai introduzir no mesmo parágrafo um complemento do que o Senhor não deseja que faça. Tá bom? Então vamos continuar. Nem no vosso corpo é do fio de cabelo até a unha do dedão do pé, tá? Nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca. E o Senhor Deus finaliza o verso dizendo assim: eu sou o Senhor. Tudo bem? Levíticos 19:28. Grave esse verso. Queridas, o Senhor Deus criou as nossas unhas perfeitas, lindas e saudáveis naturalmente. Este aqui é o princípio. A partir do momento que você compreende o princípio, você não precisa perguntar para ninguém, nem uma basezinha, porque o Senhor nos criou perfeitos. Por quê? Qual é o motivo de eu colocar uma base em algo que está saudável e perfeito? No meu grupo, aqui nós não vamos ter tempo para trabalhar isso, mas no meu grupo eu falo sobre as cutículas e empurrar e tirar a cutícula. Então, eu reforço isso. O tema do nosso estudo aqui é princípios da moda celestial. Então, a moda celestial, como nós vimos no primeiro episódio, ela é eterna, duradoura, mas a moda terrena, ela é efêmera, ela é passageira. Então, nós não podemos perder isso de vista, que são os princípios que vão nortear absolutamente tudo em nossa vida. E aqui, em Levíticos 19:28, nós temos o princípio que rege o uso de esmaltes, entende? Ou qualquer outra coisa na nossa unha. Olha só como funciona o princípio. Se eu não posso imprimir qualquer marca no meu corpo, eu posso empurrar e tirar aquilo que Deus colocou para proteger? É isso. Simples assim. Então vamos avançar. Êxodo 33.
Aquela terra é fonte de leite e mel, mas eu não viajarei no meio do povo de Israel. Queridos, é Deus falando. Olha o que o Senhor Deus está dizendo aqui. Eu não viajarei no meio do povo de Israel, pois é gente rebelde e teimosa. Assim não serei levado a destruir este povo durante a viagem. Queridos, o Senhor Deus deu orientações claras ao seu povo de como eles deveriam se vestir, do tipo de limpeza que eles precisariam ter ali em peregrinação pelo deserto e tudo que eles precisavam deixar no Egito e não levar para o deserto, para a terra prometida, para Canaã. E o Senhor chegou a um veredicto, chegou a uma conclusão com relação ao seu povo. Eu não viajo com você, eu não habito no seu lar, eu não abençoo a sua vida se você continuar rebelde. Esse é o princípio, entende? E por fim, quando os israelitas ouviram estas duras palavras, choraram e deixaram de usar joias e outros luxos. Pois o Senhor tinha mandado Moisés falar ao povo o seguinte: olha só o que Deus tinha mandado Moisés falar. Antes dele dizer isso, vocês são um povo desobediente e teimoso. Se eu for junto com vocês, um pouco que seja, os destruirei. Agora, tirem as joias e enfeites que estão usando, até eu decidir o que faço com vocês. E daí por diante o povo deixou de usar joias e enfeites desde Horebe. Vocês conseguem compreender a gravidade? O princípio está todo aqui. Aqui está falando claramente de ornamentos, joias, enfeites. Mas, queridos, aqui entra Levítico 19:28 das unhas. Aqui entra maquiagem, que está lá em Jeremias, em Ezequiel, em Reis, em 1 Reis, 2 Reis. O princípio está todo sendo mostrado para nós. Seremos nós rebeldes? Vamos continuar no próximo episódio.